A sabedoria divina é uma das portas infalíveis para alcançar o sucesso. Sendo um dos homens mais sábios da história da humanidade, eu vou contar com detalhes tudo sobre este grande homem que hoje foi conhecido como um dos reis mais poderosos da história da humanidade. Foi considerado um dos mais sábios que existiu na história segundo as escrituras sagradas. Ele que é considerado o rei mais poderoso e rico que já existiu na humanidade. Venha conhecer a sua história. Esta é a história do rei Salomão e convido-lhe a conhecer a sua história na íntegra aqui no Sombras do Passado. E eu sou o Bento Guirugo. Seja todo bem-vindo. Rei Salomão reinou em Israel entre 970 e 930 a.C., sendo o quarto filho do rei Davi, autor do Provérbios, Cânticos e Eclesiásticos. Seu nome vem do hebraico Shalom, que quer dizer paz. O seu nome aparece mais de 300 vezes no Antigo Testamento e cerca de 12 vezes no Novo Testamento. Ele foi filho de Davi com Betseba, sendo o primeiro filho perdido à vida devido aos pecados cometidos pelo seu pai no passado. Deus escolheu o rei Salomão para governar Israel. Apesar do filho mais velho do Davi ter se autoproclamado para o seu reinado, Rei Salomão foi escolhido por Deus para fazer valer as leis e os mandamentos do povo de Deus em Israel. O seu reinado durou cerca de 40 anos sobre Israel. À véspera da morte do seu pai Davi, ele herdou 120 mil quilômetros quadrados de terra. Sendo Salomão um dos homens mais sábios da face da terra, ele usou a sabedoria divina através de um sonho que foi proposto por Deus para que escolhesse o que gostaria de receber segundo o seu Deus. Mas o rei Salomão pediu a sabedoria divina para poder governar com excelência. Usando esse método, rei Salomão conseguiu edificar o templo de Jerusalém. Salomão foi crescendo em sabedoria e conhecimento de acordo com aquilo que tinha pedido ao seu Deus para que pudesse governar o seu povo em Israel. Rei Salomão era conhecido de poder discernir todos os enigmas e resolver a situação de duas mulheres que disputavam sobre uma criança depois de uma delas ter perdido o seu bebê. As duas mulheres lutavam disputando o bebê que estava em vida. E rei Salomão mandou chamar as duas, pediu para que levassem a criança que estava em vida e a cortassem do meio. Uma das mulheres implorou ao rei para que não matassem a criança, passassem para a mulher que estivesse ao seu lado. É onde o rei Salomão demonstrou a sua sabedoria em resolução de conflitos, dando ao bebê à mulher que implorou que a criança não se matasse, mas que se desse a outra mulher, provando a sua inocência e a verdadeira maternidade do bebê. Apesar da sua poligamia, rei Salomão demonstrou ao mundo que ele era bem constituído em termos de sabedoria. Rei Salomão tinha cerca de 300 concubinas, o que fez com que ele acabou adorando ídolos além do seu Deus. Mas mesmo assim, rei Salomão tinha uma sabedoria que era infalível aos olhos dos seres humanos. Até que uma das rainhas veio ao seu encontro, a chamada Rainha de Sabá, para decifrar alguns enigmas que tinham a ver com a vida daquela senhora. Mas o rei Salomão resolveu sem êxitos, sem problemas nenhuns, aqueles enigmas, provando a sua capacidade de raciocínio e se tornando o homem mais sábio do universo. Uma das sabedorias do rei Salomão foi de dividir o Israel em 12 distritos, que cada distrito ele elegeu um oficial que controlasse a cada distrito, e durante o ano cada distrito tinha o dever de pagar cotas, pagando alimentos, pagando pensão alimentícia, e por cada ano significa que não havia falta de alimento. Como sabemos, uma das suas obras foi a edificação do Templo de Israel, que fez com que Rei Salomão fosse conhecido pela sua capacidade de construir grandes infraestruturas até hoje jamais vistas. Apesar da sua poligamia, Rei Salomão usava estratégias de acordos de casamento para alcançar o seu sucesso. Sim, Rei Salomão não media esforço para casar com milhares de mulheres, mas para ter o proveito daquilo que as mulheres tinham nas suas terras. Rei Salomão governou cerca de 40 anos em Israel e foi o terceiro rei sobre aquela nação.
Segundo as escrituras no livro do 1 Reis, capítulo 4, dá para perceber que Rei Salomão era um dos homens mais bem distintos da história da humanidade, fazendo com que ele se destacasse pela sua intensa sabedoria divina. Porque a sabedoria divina é a coisa mais preponderante para alguém alcançar o seu sucesso. Apesar dele ser o escolhido de Deus, Rei Salomão tinha outra particularidade, que era a dualidade. Dualidade referimos a duas partes distintas entre o bem e o mal. Rei Salomão, além da sua capacidade de lidar e falar com Deus, ele tinha a particularidade de adorar ídolos por conta das suas enormes mulheres. Porque, na verdade, ele queria satisfazer a necessidade de umas outras, até que casou a filha de Faraó. Situações como essas nos levam a pensar, será que vale a pena a sabedoria divina? Ou não? Este foi um grande homem de Deus que teve a sabedoria divina como o instrumento preponderante para o seu sucesso, apesar da sua idolatria e da sua poligamia excessiva que fez com que ele tivesse cerca de 1000 mulheres. Alguns estudiosos afirmam que o livro de Eclesiastes seria um testamento de forma de se arrepender, o homem mais rico e mais bem próspero de todos os tempos. E você, gostou dessa história? Se gostou dessa história, inscreva-se no canal para poder receber outros vídeos. Não se esqueça de ativar o seu sininho e compartilhar este vídeo com familiares e amigos, aqueles que nunca tiveram oportunidade de ouvir histórias bíblicas através da minha plataforma. Muito obrigado pela sua audiência e te vejo no próximo vídeo. Que Deus lhe abençoe. Shalom.